Muitas pessoas dizem que Deus não é justo, que olha ao redor do mundo, vê tudo o que está acontecendo e acaba colocando a culpa em Deus, dizendo como Deus pode fazer tudo isso, como Ele pode, talvez nem fazer tudo isso, mas como Ele pode permitir que tudo isso aconteça. Realmente é muito triste ver o nosso mundo, o que acontece, fome, tragédias, tragédias naturais, tragédias vindas dos seres humanos, mortes, assassinatos, estupros, roubos, pai, mãe, filho se desentendendo, um matando os outros. É muito triste ver que tudo isso acontece. E automaticamente nós, como seres humanos, nós temos que colocar a culpa em alguém. E nós muitas vezes colocamos essa culpa em quem? Colocamos em Deus. Porque sabemos que Ele é poderoso, que Ele é onipotente, onisciente. E sabemos que Ele tem todo o poder de poder mudar tudo isso. Um simples estralar de dedo, Ele vem mudar toda essa situação. Porém, se Deus fizer isso assim, um estralar de dedos, tudo mudar, Ele acaba com o livre-arbítrio, Ele acaba com essa liberdade que nós temos de escolher o que nós queremos para a nossa vida. Então, automaticamente, Ele fazendo isso, nós não amaríamos Ele da forma correta. Por quê? Porque nós amaríamos Ele pelo que Ele está fazendo e não pelo que Ele é. Porque o que Deus é? Ele é nosso Criador, Ele nos fez, então nós temos que amar Ele. Mas, voltando ao assunto, a gente acaba colocando, jogando esse fardo para Deus, Por que tudo isso está acontecendo? Eu tenho uma passagem aqui que eu vou ler para vocês, que ela está aberta aqui, 2 Reis 16, a partir do versículo 1. Só para a gente entender um pouco o porquê que Deus não é culpado, Deus não quer que nenhum filho seu morre. Quando Ele criou o mundo, Ele criou sem morte, Ele criou com uma vida eterna. Nós erramos. A partir do momento que nós erramos, nós escolhemos a liberdade que eu acabei de falar, o livre-arbítrio. Então, a partir do momento que nós erramos, nós vamos ter que lidar com as consequências dos nossos erros. Mas eu não estou aqui para falar das consequências dos nossos erros, o que vai acontecer, porque é um assunto muito extenso. Conforme for passando as mensagens, eu vou tentando passar um pouco de tudo, dessas informações. Mas aqui em 2 Reis, o livro de Reis, ele conta muito sobre os reis, Ele fala da época ali, vida de Salomão, que passou para Roboão, e veio para vários reis, e vai passando e conta um pouco da história de cada um, e daí o que ele fez, se ele foi bom ou não, se ele atendeu todas as expectativas de Deus, se ele seguiu, a vontade de Deus ou não, e vai contando as histórias. Então aqui no 2 Reis 16:1 fala sobre o reinado de Acás, de Judá. Aí fala assim a partir do 1 até o 3. No ano 17 do reinado de Peca, filho de Remalias, em Israel, Acás, filho de Jotão, se tornou rei de Judá. Acás começou a reinar quando tinha 20 anos de idade. Ele governou 16 anos em Jerusalém. Acás não seguiu o bom exemplo do seu antepassado, o rei Davi. Pelo contrário, fez o que não agrada ao Senhor, seu Deus. Ele seguiu o exemplo dos reis de Israel. Ele chegou, presta atenção, no versículo 3. E seguiu o exemplo dos reis de Israel. Ele chegou até a oferecer o próprio filho, queimando-o como oferta aos ídolos, seguindo o nojento costume dos povos que o Senhor havia expulsado da terra prometida, conforme os israelitas avançavam. Então nós temos aqui 2 pontos. Primeiro, que ele deu seu próprio filho como sacrifício, queimou, matou seu próprio filho. Tenta você agora imaginar essa situação, você pegando seu filho e dando seu filho como sacrifício para um Deus que não existe, para um Deus pagão. Então quer dizer, se você parar para pensar, não precisa nem falar de Deus pagão, só de você pensar de você dar o seu filho, queimar o seu filho vivo como sacrifício. Quer dizer, Deus em nenhum momento quer que isso aconteça. Pelo contrário, lá com Isaac e Abraão e Isaac, quando Abraão foi sacrificar Isaac, automaticamente o anjo de Deus veio e interferiu. Só para poder ver até onde ia a obediência de Abraão. Então quer dizer, Deus viu que Abraão era obediente, ele era fiel ao Senhor. Nunca Deus vai deixar um pai matar um filho em sacrifício.
Isso daí é uma lição para nós. Então você tem esse primeiro ponto. O segundo ponto é que ele fala aqui no final que o Senhor havia expulsado, ele seguiu os costumes nojentos dos povos que o Senhor tinha expulsado na terra prometida conforme os israelitas avançavam. Quer dizer, quando o povo estava para entrar na cidade prometida, que Deus tinha prometido para ele lá para Moisés, para o povo lá que acompanhava Moisés, ele prometeu, né, a cidade. E por que que ele expulsou o povo da cidade e não fez o povo entrar junto com o pessoal que estava na cidade, né? Pegou o povo de Deus, coloca dentro da cidade, leva junto, coloca junto com o povo. Aí Moisés ensina o povo como seguir a Deus, ensina o povo, fala assim, a gente está aqui, a gente veio escravo, Deus tirou nós do Egito e agora a gente vai entrar na cidade com vocês, nós vamos ensinar para vocês tudo que Deus quer, para poder ser obediente a Deus, para Ele fazer que a gente se fortifique aqui espiritualmente e vive em paz. Por quê? Porque esse povo fazia justamente o que o rei Acás fazia. Ele dava seus filhos como sacrifício, adorava a Deus pagão. Você pode ler, eu tô falando para você em Reis. Se você vir lá do Pentateuco até Reis, você vai ver que o povo é todo idólatra. E esse é o povo de Deus, tá? Esse é o povo de Israel. É o povo que está idolatrando. É o povo que está errado. Então, Deus simplesmente falou, expulsem aquele povo de lá. Porque se vocês se misturar com ele, é mais fácil vocês se perderem do que vocês passarem a mensagem e eles obedecerem a mim. Por quê? Porque eles já contaminados com esse mal que vem do nosso coração. Então Deus fala, vai lá e toma a cidade. Tomar a cidade é o quê? É que as pessoas da cidade não iam aceitar que aquele povo entrasse para morar lá. Então, quer dizer, automaticamente ia gerar uma guerra. Se gerar uma guerra, Deus com certeza estaria do lado dos seus filhos, do povo que obedece, do povo que tenta ao máximo seguir os seus conceitos para poder continuar vivendo em paz e principalmente seguindo os mandamentos de Deus, obedecendo. Então esse povo entrou em guerra com o povo de Deus e automaticamente Deus, dentre Josué, Caleb, Moisés, Arão, muitos que guerrearam com povos de Israel, eles acabaram matando esse povo, porque esse povo era idólatra, esse povo era um povo pagão, era um povo que praticava o mal, e o mal no seu coração estava tanto que Deus não via mais como eles voltarem para Deus, voltarem para Jesus, entendeu? Então esse é o foco principal. Nós somos errados. A culpa não é de Deus. É nós somos errados. Sabe por quê? Nós vivemos como nós fôssemos nosso próprio Deus. Eu sou o Deus da minha vida. Eu faço o que eu quero. Por quê? Porque eu vivo pela graça de Cristo. Como que eu vivo pela graça de Cristo? Apenas pela graça de Cristo? E bebo, fumo, saio à noite pra balada, vou pra rolê, faço tudo o que eu quero. Mas no final das contas, eu quero morar com Deus. A nossa preparação é nesse mundo. Por que eu te digo isso? Qualquer dia eu falo aqui do meu testemunho, de tudo que eu fiz direitinho. Porque eu abdiquei de tudo que eu fazia nessa terra. De todas as coisas que eu praticava. Porque eu sei que é errado. Eu sei que eu não vou dar um bom exemplo. Eu não vou ser a imagem, a semelhança de Cristo. Se eu continuar indo no bar beber, fumar e pregar a palavra de Deus. Então não vou ser exemplo. A pessoa não vai querer seguir Deus vivendo do jeito que eu tô, se for uma pessoa séria. Então, irmãos, não tem como. A imagem e semelhança de Cristo é uma pessoa séria, uma pessoa voltada simplesmente para a palavra de Deus. E o povo não era assim. O povo era pecador. O mal instalou no coração, na mente daquelas pessoas que não tinha como elas voltar para Cristo. Então Deus permitiu que o seu povo, infelizmente, matasse aquele povo, porque aquele povo não tinha mais jeito, entendeu? O povo não tem mais jeito. Então Deus permite que isso aconteceu. E que possamos refletir no quê? Essa história é para nós hoje. Claro que hoje ninguém oferece mais filho como sacrifício, mas até que ponto você adora a Deus? Até que ponto você se faz capaz de largar coisas que você sabe que não é bom para você seguir querendo seguir Deus? Porque nós sabemos, você sabe, eu sei. Não tem como eu seguir Deus e seguir o mundo. Não existe.
Ou eu tô com Deus ou eu tô com o mundo. Se você tá meio a meio, você tá com o mundo, porque Deus quer você inteiro, 100%. O que é 100%? Não tem como eu ser 100% com Deus, eu sou pecador. Mas a partir do momento que Deus vê a minha força de vontade, eu querer mudar, eu querer praticar coisas boas e eu querer principalmente estar mais do lado dele, lendo a Bíblia, estudando, deixando de assistir canais de televisões que falem de violência, que falem de atrocidades, que falem de imoralidade sexual, eu querer estar voltado para ver um estudo da Bíblia na televisão, entendeu? Esse é o principal motivo que Deus vai olhar para os seus filhos. Ele vai falar, ele é errado, ele é pecador, porém, ele tenta ao máximo estar próximo de mim. E nós não temos que ficar olhando 10 mandamentos para seguir a vida. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. No fundo, todos nós sabemos. Mas nós queremos viver do nosso jeito. Eu só estou falando para vocês aqui, esse fato aqui do rei Acaz é o que acontece com nós hoje. Porque quando nós aceitarmos realmente Cristo na nossa vida e querer mudar, a mudança ela é contínua. Quando nós queremos mudar, as coisas começam a acontecer na nossa vida. Por quê? Porque Deus começa a ver o nosso esforço e Ele começa a nos ajudar, a nos dar essa força espiritual, a nos conduzir, a começar a mostrar pra gente o caminho que nós devemos seguir. Então, irmãos, desculpa pelo vídeo, ficou longo, né? Eu queria só uns 5, 6 minutos, mas você começa a falar de Deus, começa a tentar explicar um pouco. Eu espero que possa ter ajudado você, principalmente nesse fato. Vamos tentar olhar para nós e ver quais são os nossos erros que nós estamos cometendo e tentar mudar, tentar seguir um pouco a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, você pode ter certeza absoluta, ela é perfeita. Eu estou lendo a Bíblia, é o meu segundo ano bíblico, eu estudo, eu vejo vídeos, eu pesquiso várias coisas sobre a história da Bíblia, sobre a história de Davi, Salomão, de até o próprio Samuel, né? Davi, a história de Davi é dentro do livro de Samuel, né? E Samuel foi um grande profeta de Deus, que maravilha. Só que Samuel não foi o profeta de Davi. Então, quer dizer, tudo isso você vai estudando e vai aprendendo. Só que você vai ler toda a Bíblia, todo o contexto, toda a história da Bíblia ela é perfeita, ela vai se encaixando para quê? Porque Deus quer me ver no céu, assim como Ele quer ver você também no céu. Esse é o propósito da Bíblia. Deus quer ver nós salvos perante a reino de Deus. Mas para isso, nós vivemos debaixo da graça. Eu falei para você que a gente pensa que a gente vive debaixo da graça. Não é que a gente não vive, a gente vive embaixo da graça de Cristo. Pelo que Ele fez na cruz, morreu, nos deu perdão. Mas nós temos que fazer por merecer essa graça. A gente não pode viver no mundo de qualquer forma, do jeito que a gente quiser, que no final de tudo a gente vai estar salvo. Eu vou falar ainda sobre morte, muita gente pensa que morreu, vai para o céu. Vou falar sobre imortalidade da alma, sobre arrebatamento secreto, que muitos dizem que vai ter arrebatamento secreto. Infelizmente, a gente não está estudando a Bíblia de uma forma correta, a gente está escutando o que o pastor está falando, escutando o que o bispo, o padre está falando para a gente, mas a gente não está indo na Bíblia. Porque na Bíblia, eu falo para vocês porque eu estou estudando e eu vejo que tudo isso não vai acontecer. E é tão simples e tão fato, que é só você estudar a Bíblia que você vai ver e falar, realmente, o Anderson tem razão, não é isso que vai acontecer. Por quê? Porque Deus tem um plano na nossa vida. O plano de Deus é maravilhoso, é que Jesus vai vir, todo mundo vai ver Jesus e quem tiver salvo vai embora com Ele, morar no céu com Ele. É simples, é só isso. Ele falou para os discípulos, eu vou deixar o Consolador. Deixa o Espírito Santo com vocês. O Espírito Santo vai atuar, vai mostrar, vai conduzir o caminho de vocês. E quando eu voltar, todo mundo que está aqui, os mortos, os vivos, que os mortos vão ressuscitar. Os primeiros na ressurreição vão se ressuscitar para a glória, né, para a vida eterna. Também é um outro assunto. E todos nós vamos ir morar com Ele. Então, quer dizer, vai ser uma coisa que todo ser humano vai ver. Todos, todos, todos. Não tem quem vai estar secreto no céu. Enfim, é uma história bem ampla isso daí, mas eu espero que possamos estar em comunhão com Deus e que você, né, talvez, não sei, eu falo alguma coisa que possa te ferir, te machucar, eu peço desculpas, eu te peço perdão, não é a minha intenção. A minha intenção é de levar a palavra real, verdadeira de Deus, porque em João 8,32, Jesus nos fala, e conhecereis a verdade vos libertará. Libertar é isso, não é libertar você para uma vida, agora eu faço o que eu quiser. É libertar para a verdade, para a palavra de Deus, para o que Deus quer para a sua vida. Essa é a real liberdade, tá bom? Então que possamos olhar para o nosso eu olhar para mim, ver os meus erros, que ainda tenho muitos, e dentro desse erro,
eu mudar, melhorar e que você também melhore. Que a paz e a graça de Cristo esteja com você. Fica com Deus.